Então, glutamina é muito semelhante ao BCA, tem várias possíveis aplicabilidades, a comprovação científica tem algumas limitações. Algumas diferenças. Primeiro, glutamina é o aminoácido mais abundante que a gente tem no plasma e naquele pool de aminoácidos presentes no músculo. Outra diferença clássica, glutamina é um aminoácido não essencial. Então, o nosso corpo produz glutamina em grandes quantidades a partir dos aminoácidos de cadeia ramificada. Então, a gente produz glutamina a partir dos BCAAs. Essa é uma diferença que a gente sempre tem que levar em consideração. BCA a gente viu que se a dieta era hiperproteica, de forma geral não tinha necessidade na suplementação. E olha que eles eram aminoácidos essenciais. Glutamina é um aminoácido que a gente tem um monte no nosso corpo, porque a gente produz muita glutamina a partir dos BCAAs. E a gente também encontra glutamina em maior quantidade nos alimentos proteicos. Então aqui a gente já começa a pensar, bom, eu produzo glutamina endogenamente a partir do BCA. A produção endógena de glutamina é muito elevada. Eu tenho a glutamina como o aminoácido mais abundante no plasma. E eu ainda vou consumir glutamina na minha dieta em boas quantidades se ela for hiperproteica. Qual que é a lógica de suplementar se, em teoria, já tem glutamina de sobra? A gente já começa a pensar nessa questão. Glutamina tem algumas funções, ela serve principalmente como substrato energético para células de divisão rápida, muito mencionada a questão dela para os enterócitos, auxiliando na saúde intestinal, e para os linfócitos, pensando na questão imunológica. Então, glutamina, mesmo no esporte, ela é mais voltada para a questão de imunidade, nos últimos anos tem se falado mais no intestino, tem pessoas que usam glutamina para ganho de massa muscular, para melhor no desempenho esportivo, vou mencionar também sobre isso, mas no esporte ainda o mais comum é o uso da glutamina para a questão imunológica. De mecanismo, pessoal, os enterócitos eles têm transportadores para a glutamina, então eles utilizam glutamina para a geração de energia, para a geração de ATP, e a glutamina é um aminoácido muito importante para o nosso intestino para manter a barreira intestinal intacta. Esses enterócitos aqui eles têm que ficar unidos entre si através das tight junctions. Então, se a gente começa a ter um afrouxamento dessas tight junctions, a gente começa a ter uma maior permeabilidade intestinal. Esses enterócitos começam a ficar mais espaçados entre si. E quando eles ficam mais espaçados entre si, começam a passar substâncias para a circulação, chegar na circulação sanguínea, que não eram para chegar. Isso aumenta muito a resposta inflamatória. A gente vê essa alteração de permeabilidade intestinal em doenças intestinais, ou um paciente às vezes que tem intolerância a algum alimento e mesmo assim consome aquele alimento, isso vai alterar a permeabilidade intestinal. Embutidos, a literatura já mostra uma relação também de alteração de permeabilidade intestinal. Então a glutamina é muito importante para auxiliar na manutenção dessa barreira intestinal. Ela deixa essas tight junctions mais fortes, mantendo os enterócitos mais unidos. Qual que é a relação do exercício aqui? O exercício pode causar de forma aguda e transitória um aumento na permeabilidade intestinal, principalmente o exercício mais extenuante feito no calor. Tanto é que é comum nós observarmos atletas de endurance ou um atleta, um Ironman, um triatleta da vida, tendo colateral gastrointestinal na prova. Claro que isso às vezes tem relação com a questão de carboidrato, que ele modulou errado durante a prova, isso pode impactar bastante, mas tem uma questão fisiológica também. Esse exercício mais extenuante, principalmente feito no calor, aumenta agudamente essa permeabilidade intestinal e isso pode aumentar a chance do atleta ter colateral gastrointestinal na prova. Então, no esporte, nós temos alguns estudos de glutamina para ver se a glutamina pode auxiliar na manutenção dessa barreira intestinal, fazendo com que o atleta tenha menos desconforto gastrointestinal na prova. E isso é bem comum de ocorrer, tá? Se a gente pega atleta, principalmente triatleta, não é incomum nós depararmos com triatletas que durante a prova eles defecam na prova mesmo, é extremamente comum, tá? Tem diarreia e continuam correndo, o cara não vai parar, tá? É muito comum mesmo. Se você vai numa prova de um Ironman, você vai ver algumas pessoas que passaram por isso e muitos atletas de alto nível, porque tem essa alteração fisiológica que aumenta o risco disso e às vezes também tem manipulação errada de carboidratos ou uma concentração muito elevada de carboidrato, que gerou um efeito osmótico maior, mas tem essa questão fisiológica. Então teria essa aplicabilidade para o esporte. Será que a glutamina pode auxiliar na manutenção da permeabilidade intestinal, fazendo que esse atleta de endurance, ultra endurance, tenha menos desconforto intestinal na prova? Poderia ser uma possibilidade. E para a questão imunológica, pessoal, os linfócitos também têm transportadores para a glutamina e eles utilizam essa glutamina para a geração de energia. A glutamina é muito importante para a proliferação desses linfócitos, para a ativação desses linfócitos. A gente já tem bem claro na literatura uma relação de níveis muito baixos de glutamina
prejudicando a resposta imunológica. Então, glutamina realmente é essencial para o intestino e para o sistema imunológico. A grande questão é, eu tenho, de forma geral, glutamina de sobra, né? Eu produzo muita glutamina. Glutamina é tão importante que o meu corpo dá conta. Ó, você não vai consumir, não tem problema. Eu vou produzir um monte, porque eu preciso dela. Porque se começa a faltar glutamina, prejudica a saúde intestinal, que já prejudica também, mesmo que indiretamente, a resposta imunológica. E se começa a faltar glutamina, prejudica também a minha resposta imunológica. Então não tenho que discutir da importância da glutamina para esse processo. É igual o BCA, as funções que eu falei. O que a gente tem que discutir é a suplementação. Se eu já tenho muita glutamina, produzo muita glutamina, tem glutamina nos alimentos, ainda mais em dietas hiperproteicas, por que eu suplementaria glutamina? No esporte, o que alguns estudos começaram a ver? Os estudos lá iniciais. É comum, principalmente após maratonas, lutas, etc., os atletas apresentarem infecção do trato respiratório superior. É extremamente comum. Essa infecção do trato respiratório superior pós-prova é muito correlacionada com queda de imunidade. Então a pessoa fez uma prova muito extenuante ou perdeu peso, no caso de um atleta de luta, prejudicou um pouquinho a resposta imunológica, isso pode aumentar a incidência de infecção do trato respiratório superior. Então é comum essa alteração por queda na imunidade. E daí alguns estudos começaram a observar que o exercício podia causar uma queda nos valores plasmáticos de glutamina. Então daí que veio essa associação. Os pesquisadores começaram a pensar o seguinte, bom, glutamina eu tenho de sobra, mas o exercício, em alguns dados, a gente vê que ele causa uma queda de glutamina no plasma. Será que essa queda de glutamina no plasma causada pelo exercício não está diminuindo a disponibilidade de glutamina para as células imunológicas, fazendo com que eu tenha uma queda na resposta imunológica e dessa forma fazendo com que o meu atleta tenha mais infecção do trato respiratório superior? Então foi a partir daí que começaram a surgir os estudos com glutamina para a imunidade, principalmente no esporte. Glutamina baixa pode impactar na imunidade? Não só pode, como vai. A questão é, será que o exercício causa uma queda tão grande assim? A literatura fala que, de forma geral, valores plasmáticos de glutamina abaixo de 400 micromols por litro podem começar a prejudicar a resposta imunológica. E tem estudo que fala que teria que ser valor abaixo de 300 micromols por litro para prejudicar a resposta imunológica. Então, o que a gente tem que ver? Será que o exercício realmente causa uma queda tão grande assim de glutamina a ponto de prejudicar a resposta imunológica? Tem bastante estudo que analisa isso. Isso é um tema já bem antigo, porque foi uma das primeiras hipóteses do uso da glutamina para a imunidade em atletas. Esse aqui é um estudo que tem uns bons anos de publicação, mas é um dos mais clássicos que a gente tem, que avaliou esse efeito do exercício para a queda de glutamina. Então ele pegou vários estudos, é um estudo de revisão, ele pegou vários estudos que avaliavam a concentração de glutamina no plasma pré-prova e pós-prova, com diferentes modalidades, endurance, ultra-endurance, musculação, HIIT, para ver a alteração. E ele viu que sim, em alguns cenários o exercício causava uma queda de glutamina, nem todos, às vezes até aumentava, mas era normal ter uma queda. Só que não era uma queda tão grande a ponto de justificar a diminuição na resposta imunológica. Porque para prejudicar a resposta imunológica, a glutamina tem que cair bastante, abaixo de 400, de 300 micromols por litro. Mesmo os estudos que viam queda de glutamina no plasma, pelo exercício, a queda era pequena, normalmente quedas máximas de 100 micromols por litro. E o padrão é essa pessoa ter uma concentração plasmática de glutamina em 600, 700, 800. Então, mesmo caindo, a maioria das vezes ficava acima de 400. Acima de 300, quase todos os estudos viam esse valor. Normalmente caía mais em prova de ultra-endurance. Tem alguns estudos de ultra-endurance que mostram valores plasmáticos de glutamina caindo para próximos de 320, 330. São poucos dados, mas tem. Mas realmente é uma situação bem extrema. Então esse estudo, ele já meio que começou a descartar a hipótese que seria a queda de glutamina causada pelo exercício a responsável pela queda de imunidade pós-prova e aumento de infecção do trato respiratório superior. Ele viu que, ok, pode cair, mas é uma queda pequena. Eles até botaram aqui, ó, os dados disponíveis em humanos não apoiam a afirmação de que o declínio pós-exercício de algumas funções imunológicas é causado por uma diminuição na concentração plasmática de glutamina, porque mesmo quando cai é uma queda pequena.